Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 21, versículos 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho de hoje traz as últimas palavras do evangelho de São João. Penso em comentar apenas o finalzinho deste evangelho, que é importantíssimo. São João diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Estas palavras de São João são a chave para entender uma diferença essencial entre a doutrina católica e a doutrina protestante ou evangélica. Lutero, que era um monge católico, querendo fundar uma religião sem os sacerdotes, os bispos e o Papa, suprimirá uma fonte da revelação da doutrina católica, que é a tradição. São três as fontes da revelação da doutrina católica: a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério. A tradição são as verdades ensinadas por Deus, transmitidas oralmente e assistida pelo Espírito Santo. A Sagrada Escritura são o conjunto dos livros inspirados por Deus. Quem determina quais são estes livros é a Igreja, assistida pelo Espírito Santo. O magistério da Igreja são as declarações que a Igreja foi fazendo ao longo dos séculos sobre verdades contidas na tradição e na Sagrada Escritura. Para entendermos melhor o que é a tradição, basta ver como foi feita a transmissão dos ensinamentos de Jesus que estão no Novo Testamento. Segundo a ordem do Senhor, a transmissão dos seus ensinamentos devia ser feita, antes de mais nada, oralmente pelos apóstolos, sendo assistida pelo Espírito Santo, para não haver nenhuma alteração ao longo dos séculos. De fato, Jesus Cristo, antes de subir aos céus, disse aos apóstolos: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus Cristo não disse: Ide por todo o mundo e escrevei o Evangelho. Esta transmissão oral da revelação divina, assistida pelo Espírito Santo, é o que chamamos de tradição. Apesar da transmissão do Evangelho ser feita de viva voz, os apóstolos viram a necessidade, com o passar do tempo, de colocar por escrito a mensagem da salvação. Assim surge o Novo Testamento, onde os apóstolos e outros discípulos, sob inspiração do Espírito Santo, escreveram os textos contidos no Novo Testamento. Porém,
Como São João diz no final do seu Evangelho, Jesus Cristo ensinou muito mais coisas do que foram escritas nos Evangelhos, e que, se fossem escritas, não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Ou seja, a Sagrada Escritura não pode ser a única fonte da revelação. Por que Lutero vai suprimir a tradição? Porque vai suprimir o clero e a Igreja. Ficará apenas o fiel e a Sagrada Escritura. Não haverá mais uma instituição que guarde e transmita a tradição. Também não haverá mais uma instituição, que é a Igreja, que seja fiel intérprete da Sagrada Escritura, assistida pelo Espírito Santo, para que não erre nesta interpretação. Sem a tradição, sem o magistério da Igreja, e sem a Igreja para interpretar fielmente a Sagrada Escritura, a diferença entre a Igreja protestante ou evangélica e a católica é imensa. Por exemplo, todos os protestantes ou evangélicos permitem o divórcio, admitem a doutrina da predestinação, onde Deus é quem determina quem irá se salvar, suprime a graça, que é o eixo da doutrina católica e dos sacramentos, não admite que Jesus Cristo esteja presente na hóstia consagrada e, portanto, não tem sentido a comunhão, etc, etc. Fora as diferenças que vão surgindo a cada hora, pois cada fiel pode interpretar como quiser a Sagrada Escritura. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Entender a importância de estudar a doutrina católica e entender que não é verdade esta afirmação tão comum hoje em dia de que tanto faz qual é a nossa religião, pois há verdades afirmadas nas outras religiões que são contrárias aos ensinamentos de Cristo. Além de que as outras religiões, com exceção dos ortodoxos, não admitem, como nós, estas três fontes da revelação: tradição, Sagrada Escritura e magistério da Igreja. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.